Que nós sejamos, meu Deus, ó Senhor, simples, meu Deus, cada instante mais e mais, que o nosso coração tem que estar aberto mais e mais para o Teu operar, para o Teu agir, meu Deus, porque grandes coisas o Senhor, meu Deus, vai fazer aqui nessa manhã. Eu creio, Senhor, no Teu milagre, eu creio, Senhor, nas curas, nas libertações, na salvação. Eu creio, meu Deus, que uma unção forte de alegria estará, Senhor, operando a cada instante mais e mais, meu Deus, durante essa ministração, e que nós venhamos, meu Deus, tomar posse do tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Mateus 4, versículo 1. Se sinta bem alegre por estar nesse momento cultuando ao Senhor. Amém. Tenha convicção no seu coração que Deus te trouxe aqui, que Deus tem um chamado na tua vida, que Deus tem uma obra maravilhosa na tua vida, que você é de Deus, sim, em nome de Jesus. Não deixe a dúvida entrar em hipótese nenhuma, em nome de Jesus, na tua mente, no teu coração. O inimigo, ele está trabalhando ferrenhamente para lançar dúvida no coração do povo de Deus. Amém, Jesus? Amém. Mateus 4, versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Pai, a tua palavra está aberta, porque grandes coisas o Senhor quer fazer aqui nessa manhã. E eu oro para que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio, quebrantando, Senhor, mais e mais, meu Pai, os nossos corações, a nossa vida, meu Deus, e que venha, meu Deus, o teu Espírito Santo ter liberdade de agir, de atuar, de salvar, de curar, de transformar, Senhor, o teu povo, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê diz amém? Amém. Põe a mão no teu coração e na tua cabeça. Pai, eu uso o teu poder agora para repreender todo espírito de confusão, de dúvida, em nome de Jesus. Sai do nosso meio, sai da nossa igreja, sai, Senhor, do nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Joga do inferno, sai, em nome de Jesus. Eu creio, meu Pai, na minha cura, na minha salvação. Eu creio, meu Pai, ó Senhor, no teu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Na semana passada, né, eu cheguei aqui na igreja, teve um mover muito forte contra essa obra, para dividir o povo, para poder pôr o povo em confusão, e algo muito tremendo. Nós saímos daqui, fizemos uma campanha de oração nas madrugadas, durante toda a semana. E você sabe quando você chega de novo no mesmo lugar e vê que Deus operou o milagre? O inimigo tem trabalhado ferrenhamente para destruir famílias, né? Do nada, a hora que você assusta, está um brigando com o outro, está um dando choque com o outro. Então, quando nós entramos aqui no domingo, esse Jesus da glória, que obra diabólica é essa? Né? Eu posso te falar com toda certeza, em nome de Jesus, o inimigo mandou o vento, mas Deus mandou o refrigério, Deus mandou a vitória, em nome de Jesus, viu? Creia que Deus está no comando da sua casa. Agora, não abaixa a guarda. Do mesmo jeito que Deus está operando de uma maneira poderosa, maravilhosa, sobrenatural, o inimigo está operando sobre os distraídos. A nossa casa, ela precisa ser chamada casa de oração. Entenda isso, estou te falando com toda humildade, simplicidade, né? Todos nós aqui estamos no mesmo barco, mesmo barco da Igreja Missionária do Oleiro. E um luta pelo outro.
E nosso dever é estarmos o que? Colocando a nossa vida e a nossa casa em oração. Se ninguém está orando, você precisa orar. Você precisa se colocar: Pai, eu sou do Senhor nessa terra. Deus precisa de uma liga na sua família, de um pioneiro, para iniciar a obra, a grande obra. Eu fui o pioneiro da minha família. Meu pai morreu para a glória de Deus, como diácono da casa de Deus, temente ao Senhor, orando, clamando, adorando, e é isso que interessa. Estava lá na minha mãe, a guria mesmo, está lá também. Nós estamos aí na fé, lutando e querendo Jesus, querendo salvação, e é isso que interessa. Um dia vai finalizar tudo. E eu preciso que vocês venham despertar para isso. Tudo vai ficar aqui, você não vai conseguir levar nada. Nada. Mas é uma obra tão forte, diabólica, para fazer o povo só pensar em dinheiro, só pensar em coisas, só pensar em gastar o seu tempo só em adquirir. E quando você leva para o lado da fé, ela está sendo consumida, porque a fé com dúvida, ela se torna inexistente. Você sabia disso? A dúvida anula a fé. Se você exerceu dúvida, já era. Jesus não vai entrar. E eu vejo no mundo espiritual o povo recebendo artimanhas do diabo e caindo igual patinho. Quem que inventou esse negócio de cair igual patinho? Patinho cai. Às vezes a gente fala umas coisas, né, senhor? Já viu o patinho cair? Eu raciocinei isso aqui agora. Tem a história do patinho feio, né? Tem a história do patinho. Por que patinho feio? Tudo é igual? Ele nasceu diferente dos outros. Hã? Ele nasceu diferente dos outros. Nasceu um diferente do outro? Nasceu? Nasceu. Pois é. Então aqui, entrando nessa palavra, olha o que o diabo faz com Jesus. Para tentar o quê? Entrar para avacalhar o plano de Deus. O que ele disse? Se tu és. Ele mexeu na filiação. Não é? Quando Jesus foi batizado por João Batista, o que Deus disse? Eis o meu filho amado. Nossa, que beleza. Eis o meu filho amado. Por que o diabo não foi tentar Jesus quando ele saiu lá do batismo? Não. Ele esperou na fraqueza física, no deserto, sem alimento, para tentar o quê? Jogar por terra o plano de Deus. O diabo ele vai tentar de todo jeito jogar uma dúvida em nossos corações. Será que eu sou de Deus mesmo? Será que eu me entreguei de verdade a Deus mesmo? Ele vai tentar mexer na filiação, jogando dúvida em nossos corações. E se você acreditar, é o que ele precisa para entrar. Entrou a dúvida, o diabo entrou junto também. Agora imagina o tanto de gente demoniada que não tem por aí, cheio de dúvida no seu coração, na sua vida, os altos e baixos, né? Os altos e baixos, quando a gente está muito fervoroso, orando muito, daí a pouco você não está mais. Por que você parou? Alguma coisa aconteceu. Por que eu fiquei frio de repente? Alguma coisa aconteceu. Nada é por coincidência, igreja. A nossa atuação hoje é igual um jogador de futebol. Né? O Juliano aí é empresário, Arthur é treinador. Você vai avaliar a pessoa pela atuação dela. Se ela deu tudo certinho, fez tudo direitinho, você vai consolidar. Ótima atuação. Né? Aí você vai ver também o nosso dia a dia. É o que? A nossa atuação aqui na terra, como cristãos. Se for uma atuação de altos e baixos,
o valor é pequeno. É assim como é jogador, né? O cara que aguenta muita pressão joga em time grande. O cara que não aguenta muita pressão não joga em time grande. Uma vaiazinha, ele treme as bases. Uma criticazinha joga ela lá para baixo, né? Um comentáriozinho que o treinador fez, aquela pessoa desmancha. Assim também são as nossas vidas. Será que um comentáriozinho de alguém que nem morreu por você, será que uma falazinha de alguém que nem morreu por você está te jogando para baixo? O que eu quero te dizer hoje com toda a convicção: vocês são de Deus. E se somos de Deus, nós precisamos abrir os olhos espirituais. Eu não posso ser uma pessoa como uma bananeira impelida pelo vento. O lado que sopra eu vou. Se fala alguma coisa eu aceito. Nada disso. Eu não posso ficar atraindo mais essas coisas sobre a minha vida. É tudo que o diabo precisa para entrar. Eu fico imaginando a minha vida sem o conhecimento da palavra. Toda hora vem um demônio, e começa a trabalhar na sua vida. Por quê? Porque você deu brecha. Ninguém se torna um prostituto porque não deu brecha. A pessoa se torna um prostituto porque ela deu brecha. Se torna tudo de ruim porque ela deu brecha. As coisas aconteceram de ruim na sua vida porque foram brechas dadas. Porque se as coisas ruins acontecem para a glória de Deus, as coisas ruins vão vir, mas não vão entrar no meu coração. Eu entro num deserto, mas eu não moro no deserto. Eu entro e saio, porque a minha cabeça está o quê? No Senhor. Os meus pensamentos estão no Senhor, né? Vem a luta, vem o desespero, vem as setas, vem os dardos, mas eu me mantenho firme. Por que Jesus se manteve firme? Porque ele tinha comunhão com Deus, e ele era o próprio Deus, e ele veio para ensinar a mim e a você que é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você não crê, meu irmão, está carregando capeta. Não fica chateado eu falar assim não, viu? Do mesmo jeito que se você entrou aqui carregando capeta, você vai sair aqui carregando a unção do Espírito de Deus. É só eu abrir o meu coração. Isso aqui é exposto para toda a igreja, inclusive para mim. Quantas vezes eu pus a minha mão na minha própria cabeça e expulsei capeta em nome de Jesus? A guerra é essa. Eu não estou aqui para ficar pensando que eu sou melhor do que ninguém, porque eu tenho título de pastor. Isso não funciona. O que funciona é que se eu der lugar para Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas se eu der lugar para o diabo, eu sou cheio de demônio. Se tu és filho de Deus, ele jogou a dúvida na filiação de Jesus. Ele quis colocar esse mover forte dentro de Jesus para ele ir contra a palavra de Deus. Às vezes a gente vai contra aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas e ficamos imaginando que a gente está fazendo justiça, né? Eu não tenho que fazer justiça com as minhas mãos. Quem faz justiça é o meu Senhor. Eu preciso temer a Deus. Esse é o meu papel, o seu papel, temer ao Senhor, confiar no Senhor. Ele vai resolver todas as coisas. Quantas pelejas eu entrei e Deus disse assim: fica calado. Como assim, Senhor? Tem que me justificar. Não, fica calado. E aí a gente vê a grandeza do nosso Deus entrar, quando a gente não atrapalha o plano de Deus. O que Deus já falou com você
ter certeza que aquilo que Deus já colocou no teu coração, o diabo vai tentar trabalhar no paralelo, falando ao contrário, denigrindo a sua pessoa, denigrindo o seu intelecto, para você chegar ao ponto de falar assim: não consigo, isso não é para mim não, isso foi da minha cabeça, não foi Deus não. Eu desconheço uma pessoa que Deus, por exemplo, chegou para mim numa mesa que eu era ímpio, que doía, e usa uma mulher e fala assim: você vai ser pastor. Eu poderia falar um monte de coisa, você está maluco? Eu não tenho condições, eu não vou conseguir fazer isso. Eu me lembro, graças a Deus, eu de uma maneira às vezes até ingênua, que eu não entendia muito dessas coisas, eu não tinha nada de crente. Eu gostei da ideia, falei assim: amém. O que significou aquele amém foi algo poderoso, sobrenatural. Eu não disse não, eu não neguei o milagre de Jesus na minha vida, e aí ele vai ser consumado. Agora, quantas coisas Deus já falou conosco e que a gente duvidou? Deus já falou para você que você é menino dos olhos dele? Sim ou não? Levanta a mão. Nunca te falou, não, Thiago? Então levanta essa mão, trem. Deus já falou isso para mim e para vocês. Aí, ao decorrer do fritar dos ovos, você começa a se sentir uma pessoa perseguida, atacada, denegrindo a sua imagem, te entristecendo e fazendo um monte de coisas. Aí você coloca em xeque: isso é questão de Deus? Aí eu te pergunto: Jesus passou perseguição, mas ele se abateu? Não. O meu papel, o seu papel é manter a cabeça de pé. Não me interessa o que está acontecendo comigo, os que têm se levantado. Uma coisa eu sei: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu preciso sustentar isso na minha vida. Como que eu vou sustentar? Não parando de orar, definitivamente. Não parando de adorar, definitivamente. Eu não preciso de altar, não preciso de microfone para ser adorador. Você também não precisa disso. Mas se o inimigo tiver brecha, ele vai te colocar na cabeça que o único jeito de você fazer alguma coisa é estar em evidência. E não tem nada disso. Jesus veio numa época que não existia púlpito bonito. Ele não precisou disso. Não tinham ternos chiques, caríssimos, etiquetas, não é? E hoje, infelizmente, aqueles que estão na carne, eles preocupam com os ternos caros, com os sapatos de grife, de marca, pensando que isso vai fazer alguém diferente de alguém. Qualquer um que abrir o coração, isso é a palavra de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Qualquer um que abrir o coração, o Senhor vai usar para a glória dele. O que está necessitando são pessoas que abram os seus corações. Alguém aqui já teve medo? Levanta a mão. Medo é sinônimo de que você deixou o inimigo entrar. Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu posso ter ficado preocupado, mas o medo vai me fazer parar de orar. O medo vai me afastar das coisas espirituais, vai colocar uma interrogação no poder de Deus.
Se eu creio no poder do meu Deus, do meu Senhor, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, que Ele está no comando de todas as coisas, ainda que tudo esteja dando errado, eu creio no meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive, assim diz Jó. Que sofrimento era aquele que aquele homem sofreu? E ele teve força. A força não nasceu naquela hora. A força nasceu na comunhão, na confiança que ele direcionou a sua vida ao longo do tempo. Quem está entendendo diz amém. Amém. O diabo ele só tem uma maneira de entrar na nossa vida: na dúvida. Na dúvida. Se você ficar aí paradinho, não produzindo nada, isso é sinônimo que você não acredita no poder de Deus. Quando acreditamos no poder de Deus, nós abraçamos a causa com Ele. Quando acreditamos no poder de Deus, sabemos que Ele é poderoso, soberano, sobrenatural. Eu invisto meu tempo nele, porque eu sei que na vitória, a vitória está garantida em nome de Jesus. Se eu não invisto no poder dele, na presença dele, não intensifico a minha vida para aproximar dele, eu duvido dele. Não tem jeito de você duvidar de alguém que você tem certeza que é o vencedor. Mas se você duvidar, você não entrega a ele a sua confiança. Se eu entrego a Deus a minha confiança, a minha vida, eu dou tudo por ele. Será que estamos dando tudo por ele? Será que estamos preparados para dizer não para tudo das trevas? Como que o pecado pode sair da minha vida, meu irmão? Acreditando no poder de Deus. Se eu acredito no poder de Deus, não vai ter espaço para o diabo trabalhar dentro de mim. Já está tudo tomado de fé. Olha o que Jesus respondeu para o diabo, Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O tempo inteiro o diabo tenta confrontar a palavra de Deus, e o tempo inteiro Jesus se mostra convicto do que ele veio fazer. Você sabe o que você veio fazer aqui nessa terra? Muitos vieram para se adorar. Porque quando nós não adoramos a Deus, é porque nós adoramos a nós mesmos. Nós nos achamos mais importantes, mais especiais do que Deus. Não vale a pena entregar toda a minha vida para Deus, vou dar só uma participação para Ele. E quantas pessoas não estão vivendo dessa forma? Não dão o seu tudo para Deus, ficam cheios de reservas, cheios de não me toques. A nossa vida nós temos que entender, estamos aqui porque Deus nos enviou aqui para servir e para adorar a Ele, num plano de salvação para o ser humano nessa terra. Esse plano de salvação chama eternidade com Jesus, e se eu não entender isso em vida aqui, eu jamais vou alcançar a eternidade com Jesus. Quando a gente ama alguém, a gente dá tudo por ela, a gente faz tudo por ela, a gente toma pedrada por ela, a gente é atacado por ela, a gente é difamado por ela.
mas nada te afaste dos caminhos do Senhor. Nada. Você continua sempre firme, porque os seus olhos não estão para esse mundo. Os seus olhos estão para o Rei dos Reis. Colossenses 3, versículo 2. Eu estou olhando para o alto. Para onde será que estamos olhando? Será dividido os nossos olhares? Você que precisa fazer a sua avaliação. Não cabe a mim avaliar a vida de ninguém, mas nós precisamos também pregar a verdade, a palavra da verdade, porque se nós não fizermos assim, o sangue das pessoas está sobre nós. Pensa nisso. Nós hoje somos muito carentes de palavras verdadeiras, porque nós gostamos de palavras mentirosas, que nos apagam, que nos deixa, massageia o nosso ego, que batia a mãozinha nas costas, está tudo bem, não tem nada bom se não estivermos adorando a Deus. Eu aprendo que quando nós estamos realmente em Deus, a nossa reação é imediata. Nós estamos preparados para a guerra, nós estamos preparados para o combate. Se levanta alguma, a gente já repreende logo em nome de Jesus. Quantas pessoas, meu irmão, deixam para repreender depois que a praga já lastrou? Está vendo que está tudo errado, começa a repreender logo, não deixa a praga lastrar. Hoje a gente ora para muitas pessoas que estão totalmente possessas, mas isso poderia ter feito lá atrás. Andarmos perto de pessoas na unção, isso é muito bom, porque eles vão nos ajudar, eles vão nos corrigir, eles vão interceder por nós, eles vão usar a autoridade do nome de Jesus para expulsar o que precisar ser expulso em nome de Jesus. Eu não vou esperar uma pessoa se tornar um ladrão, como pode ser qualquer outra área, para começar a orar por ela. Nós aqui precisamos estar cobrindo um ao outro de oração, antes que torne algum caldo ruim por aí. É isso que chama a igreja. Mas o povo está andando disperso, prefere, é muito mais fácil fazer aqueles comentários maldosos. Aquela pessoa ali, acho que tem um jeitinho, né? Não é assim? Aquela pessoa ali é esquisito, né? É um jeitinho de andar, de vestir. Você não tem que fazer comentário, não tem que orar. Essa conversa, esse blá 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 terreno não resolve a vida de ninguém. E nós estamos vivendo num ciclo vicioso, onde ficamos só perto de blá blá blá. Mas aqueles que mexem no reino, aqueles que mexem no mundo espiritual, é ali que nós precisamos estarmos perto. É ali que vai resolver as nossas causas, as pendências na nossa vida. Quem crê diz amém. Amém. Eu já encontrei pessoas que foram batizadas e que falaram para mim: pastor, será que eu fui batizado mesmo? Verdade. Estou falando com o Espírito Santo. Será? Cada pergunta, né? Só a dúvida já se jogou na lama. Entrou a dúvida. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entrou a dúvida. Você pode ter até sido, mas perdeu. Perdeu porque entrou a dúvida. Será que eu fui? Será que eu sou? Hoje você encontra muitas pessoas falando: pastor, estou tão fraco. Aquilo me dá uma tristeza, porque você já sabe que aquela pessoa já está dominada pelas trevas. Isso é triste.
O que é bonito é saber que isso pode reverter a situação. Se você entrou aqui assim, você entrou no lugar certo e Deus vai reverter esse quadro se você abrir o coração. Fraco é o diabo que não pode ter o poder de Deus na vida dele. Mas se eu abrir o meu coração, Deus vem e fala: diga ao fraco que eu sou forte. Deixa eu entrar na tua vida com a minha força, com o meu poder. Assim diz o Senhor, que eu vou mudar a tua história, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir. Não vai ser mais uma maneira comum e nem mundana, mas vai ser de uma maneira de uma pessoa cheia do meu Espírito. Cheia do meu Espírito. Ainda que venham lutas, você é chamado e escolhido do Rei dos Reis. Ou precisa levantar as mãos, e Deus está esperando a tua mão se levantar. Eu creio, Senhor, que tudo está no teu comando, e que toda alma do mal cai por terra hoje, em nome de Jesus. Todo tempo, o cristão que tem o Espírito de Deus falando não aceita. Ele é protestante. Protesta coisa do diabo. Eu não aceito isso. Eu não quero isso. Eu não deixo isso entrar. Isso não vai entrar em nome de Jesus. Maior é que está em mim do que está no mundo. É rápido. Já tem umas 2 semanas que Deus está falando comigo sobre essas coisas, de ser rápido, de ser sério, de ser firme. E você começa a ver os jeitos que Jesus caminhou na terra. Rápido, firme, convicção, concentrado. A maneira mais eficaz de alimentar a minha fé é a palavra de Deus. Aí vem uma pergunta: o que mais o ser humano tem dificuldade de entrar de cabeça nela? A palavra. A palavra. Porque o diabo trabalha no paralelo, porque ele sabe que se você entrar na palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E aí você fica naquele dilema: sou um brincalhão na fé? Será que vale a pena? Eu invisto meu tempo em tantas coisas, mas nunca que eu entro na palavra. É muito triste, às vezes eu estou ali meditando pela manhã ou à tarde, e às vezes eu posto um versículo e faço algum comentário, e quando o Espírito de Deus fala comigo assim: posta mais esses 3 ou 4 ou 5 versículos, mas não entristeça. Não preocupe se vão ler ou não vão ler. Faça o que eu estou te mandando. Aí você traz isso para a sua vida. Tudo é a mão e a contramão. Será que você para ler? A irmã coloca lá os seus estudos. Todas as vezes a senhora posta lá, eu entro na batalha, eu tenho que ler tudo. Porque é assim que Deus está me mostrando o ser humano. Mas eu também sou ser humano. Estou mostrando para mim também. Aí você vê o entretenimento, o povo disperso. Eles têm facilidade de tudo, sabe por quê? Porque o diabo quer isso. Ele te proporciona facilidades.
atrativos. Meu irmão, não tem problema você brincar, você rir em alguma historinha, mas eu quero saber no fritar dos olhos, tem palavra aí no teu coração, na tua mente, tem comunhão com o Espírito Santo. Tiago 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada, está falando em nada, duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quem nunca foi na praia aqui, levanta a mão. Se não foi, você já viu na televisão, já viu no vídeo, como é que funciona lá. Tem hora do dia que você chega lá, você entra com a água até aqui, ó, e vai numa boa. Mas tem hora do dia que você entra, que se você bobear, te joga de pé pro alto. Quem já tomou um tombo desse assim, levanta a mão? Vai rir não, hein? Deixa só pro pastor aí. Quem é? Levanta a mão aí. Quero ver. Tomou que caldo, né? Vai, pô, distraído. A vida nossa é assim, como a onda do mar. Uma hora está tranquilo, uma hora está bravo. A questão é, esses altos e baixos vão te jogar de perna para o alto, vão te dar um caldo. Está escrito aqui na palavra, ele está dando esse exemplo do mar. Tem hora que está tudo bom, tem hora que está tudo difícil, mas eu não posso me desesperar. Eu não tenho que baixar minha guarda. Continua fazendo o seu batidinho com Deus. Se não acontecer nada que você não queira, você está no lucro, você tem Deus na sua vida. Você tem Deus dentro do seu coração. Você não se contaminou. O inimigo está lutando, está trazendo problemas, dificuldades para contaminar o povo, para gerar dúvida no povo. Essa é a força do mal, que gera dúvida. Mas quando nós eliminamos a dúvida, a fé, ela se manifesta de uma forma surpreendente. Meu irmão, você precisa, eu não sei se já tem esse gostinho aí não, mas se não tem, você vai ter que ter esse gostinho da gente ter fé. É bom demais, você vai contra tudo e todos. Quando você adquire essa fé, você começa a perceber uma coisa, e presta bem atenção naquilo que eu vou te dizer. Quando o diabo fala uma coisa de ruim vai acontecer, você já sabe imediatamente, é o contrário. É o contrário. Vai acabar. Aí você já fica assim, tá por um tris, por um cheirinho. Eu vou intensificar a minha oração, eu vou intensificar o clamor, porque a minha fé está em Deus. O problema veio, está aos meus olhos, mas ele não lançou dúvida, não entrou com dúvida em mim. A dúvida é atraso de vida. Duvidar faz a gente atrasar a obra de Deus na nossa vida. Não duvide, seja rápido na sua opinião de fé. Eu creio, tu és de Deus, Deus te separou, Deus vai te salvar, Deus vai operar um milagre, Deus vai estar no comando de todas as coisas. Esse é o linguajar santo. Glória a Deus. Será? Eu falei, esse é o capeta. O Senhor deixou você entrar. Ele ocupou o espaço. Por que será que o diabo não conseguiu entrar em Jesus?
não tinha em Jesus nenhuma dúvida. Não tinha nada de dúvida. Ele não tinha em momento nenhum prazer em relacionar com o diabo. Pelo contrário, ele usou todo o tempo para falar da palavra. A palavra me diz assim: se tu, forte e corajoso, levanta e anda, Deus é convosco. Passou disso, vem das trevas. Olha o que a dúvida gera. Se você não concorda, levanta a mão na hora que eu falar. Medo, sim ou não? Ansiedade, sim ou não? Deixou a ansiedade entrar? Quem entrou junto? Até depressão. Afetam a saúde física da pessoa e também a espiritual. Está duvidando do poder de Deus. Olha no paralelo o que a fé gera dentro de nós. Presta bem atenção. Inteligência. O Filho de Deus, ele é rápido, ele é inteligente, ele é firme, ele tem convicção naquilo que é o propósito de vida dele na terra. Não adianta ninguém chegar para você e te chamar de fanático, pensando que vai te fazer parar. Pelo contrário, isso vai te levantar. E isso tudo me gera uma capacidade de avaliar tudo na minha vida com os olhos de Deus. Presta bem atenção. Eu vou ter a capacidade de avaliar as coisas com os olhos de Deus. Se você bobear um pouquinho, as pessoas estão avaliando as coisas com os olhos do diabo. Com os olhos do diabo. Literalmente. Todas as vezes que você concordar com a notícia ruim, ficar intimidado com uma obra diabólica, você está se associando às trevas. E nós não fomos chamados nesse mundo para nos associarmos com trevas. Pelo contrário, com luz. O que bloqueia a ação do diabo é convicção, é temor e tremor diante da palavra de Deus. Eu não peco por causa de vocês, é por temor e tremor ao meu Senhor. Se Deus tem espaço na minha vida, eu tenho força para combater o pecado. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu vou exercer a fé se eu não me envolvo com a palavra? É outra pergunta. Eu prego assim, perguntando para mim mesmo. A palavra de Deus é a forma mais eficaz. É a arma mais eficaz que nós temos nas nossas mãos. E talvez é o livro que menos é lido. Estou falando dentro de igreja. Está fora aí. Não fala nada. Falando dentro de igreja. Então é. Se eu tenho algo que é Jesus, e se eu tenho algo de salvação, então tudo que me afasta desse algo, eu vou sair dele. Então tudo que é pecado, Deus vai tirar da minha vida. Pastor, minha carne é fraca. Ah, é? Entrega a sua vida para Jesus de verdade, que Deus vai te fazer forte o suficiente para parar de pecar contra Ele. É muita carne para poder pôr culpa em Deus. É muita carne
para a gente falar que não consegue. É muita carne, se envolve com Deus, que a brincadeira acabou. A brincadeira do pecado acabou. Se envolve com Deus e você vai ficar uma pessoa firme, séria, cheia de convicção e propósito com Deus e não com o mundo. Eu preciso analisar minha vida. Eu sou cheio de quê? De dúvida do Espírito Santo. Aí você pega lá em Marcos 9, versículo 17. Um pai desesperado. Põe aí para mim. Marcos 9, 17. Um pai desesperado chegou para Jesus, né, contando o caso. Eu levei meu filho para poder ser curado pelos discípulos e eles não conseguiram. Jesus ficou bravo, né? Geração incrédula. Até quando eu vou ter que aguentar isso? Aí trouxe. Aí o pai do menino falou: se tu podes, olha aí de novo a voz do diabo. Uma pequena palavrinha, se tu podes. Meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que eu tenho que ficar prestando atenção em tudo que a pessoa fala comigo. Uma pequena palavra no meio da palavra está jogando por terra todo o propósito de Deus. Ah, mas peraí, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Jesus foi rápido. Se tu podes. Ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Peraí que essa pergunta sua eu vou tirar ela do percurso. Se tu creres, tudo é possível ao que crê. Imediatamente aquele homem: Senhor, perdoa a tamanha da minha incredulidade. Ele reconheceu e imediatamente ele disse: eu creio. Olha também como que é rápido. Estava na mão do capeta e imediatamente inverteu a coisa e foi para a mão de Jesus. E é esse o plano de Deus para a minha vida e tua vida aqui nesse culto. Eu fiz muitas coisas que neguei a fé. Meu Deus, perdoa a minha incredulidade. Não leva mais em consideração a minha atitude errada. Eu creio no teu poder. Eu entrego a minha vida de verdade ao Senhor nessa manhã. Eu coloco a minha vida no teu altar. Eu não vou mais alimentar essa obra mundana, carnal, na minha vida, para envergonhar o teu evangelho. Olha lá no finalzinho desse versículo. Ajuda a minha incredulidade, simplicidade, humildade, com lágrimas. Ele chegou a Deus, a Jesus. Em poucas palavras, em pouco espaço de tempo, tudo mudou na vida daquele homem, inclusive do seu filho. A gente se lembra claramente todos os momentos que você consegue tocar na orla de Jesus, todas as orações feitas, todas as vezes que nós vivemos um momento bom com Deus. Você se lembra o momento melhor que você teve com Deus? O que você fez? Como que você vivia? Como que você conversava? Como que você refletia as coisas? Como que você ocupava o seu tempo? Isso é para todo mundo. Mas a gente também lembra quando a pessoa diz estar longe, fraca, ela para de ter relacionamento com a palavra, ela já não consegue mais orar, quebrantando o seu coração, sem religiosidade e palavras repetidas. Feche os olhos. Me ajuda.
ajuda na minha incredulidade, Senhor.